Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube do Descomplicando o Raciocínio Clínico do projeto DRC nas hernias de disco, que tem por objetivo levar para você um conhecimento que descomplique a sua prática clínica, que melhore o seu raciocínio clínico e a partir disso te traga melhores resultados reais em pacientes com hernia de disco ou em condições até mesmo que imitem as hernias de disco, levando um conteúdo, conhecimento teórico, prático e principalmente científico. Todo o projeto é conduzido por mim, professor Rodrigo Ângelos, e é um prazer te ter assistindo aqui essa aula. E hoje nós iremos falar sobre síndrome do piriforme. Esse termo que leva muitas informações quando a gente escuta e que existem diversos conceitos que estão imensamente enraizados no senso comum, não só dos agentes de saúde, mas também da sociedade de uma maneira geral, que já entende que, por exemplo, síndrome do piriforme são as queixas relacionadas a essa região glútea, essa região lombopélvica, mas principalmente que se relaciona com a musculatura glútea, como o próprio nome já diz, o músculo piriforme, o famoso piriforme. A relação direta que acredita-se da síndrome do piriforme é a compressão do nervo ciático, nervo esse formado pelas raízes de L4, L5, S1, S2 e S3. Diferentes raízes emergem neurônios e fibras para a formação, primeiramente, de um grande tronco que já sai praticamente separado fibras para o nervo tibial e para o nervo fibular, que vão se dividir mais ou menos acima da região poplítea posterior do joelho, que nós chamamos de oco poplíteo. Então, vai se dividir em tibial, descendo em direção ao calcanhar, ao calcâneo, e fibular, fazendo a volta na cabeça da fíbula e mergulhando na face lateral da perna, na região dos fibulares, e ambos esses nervos, tibial e fibular, vão se direcionar ao tornozelo e pé. Então, esse nervo famoso ciático, mas conhecido tecnicamente como nervo isquiático, ele emerge de diversas raízes e aqui na sua passagem do nervo com o músculo piriforme e até mesmo para outros músculos, existe uma relação anatômica, topográfica, local. Existem estudos de dissecção de cadáver, que avaliam as características anatômicas dessa relação. E a gente vê que a partir dessa dissecção de cadáver, um estudo com mais de 1.000, 2.000 dissecções, a grande maioria dos cadáveres dissecados, o nervo isquiático, ele passa por baixo do músculo piriforme. E que existe, sim, uma pequena variação anatômica dessa relação anatômica, onde o nervo vai passar por dentro do ventre muscular. E aí eu tenho um problema, porque toda vez que esse músculo contrair, ele pode gerar alguma repercussão sobre o nervo ciático. Imagine algo apertando o nervo. Todo nervo que ele é apertado fora da sua raiz, ao longo do seu trajeto topográfico, nós chamamos de compressão neural periférica, ou do inglês os entrapments, E quando eu tenho uma compressão neural periférica, como a síndrome do piriforme, como a síndrome do túnel do carpo, onde há a compressão do nervo mediano, eu tenho toda uma cascata neurofisiológica
de adaptação a essa compressão, nesse caso do músculo, sobre o nervo, ou de qualquer estrutura sobre um nervo. Um túnel fibroso, um túnel ligamentar, um tumor, que possa apertar esse tronco neural. Existem hoje diversos estudos que nos mostram que existe um edema neural que ocorra, que a partir desse edema haja um processo de neuroinflamação, concomitantemente isso vai acontecendo. Eu posso ter uma repercussão sobre as características morfológicas ou anatomicamente dos axônios, dos nervos que formam esse nervo periférico, e isso levar a possíveis lesões até mesmo do nervo dentro de um processo de desmielinização. E esse processo de inflamação até o processo de cicatrização, levando essas cascatas de edema, alterações de desmielinização, podem alterar a função do nervo, que é a relação de transporte axonal, que é a comunicação desses axônios entre si, que tem por objetivo prover funções motoras e sensíveis, né? Sensibilidade. Então eu tenho alterações adaptativas a essa falha compressiva. O paciente, ele também pode relatar dor por um agente isquêmico do tronco do nervo e também por uma compressão do que nós chamamos do nervo, que é o nervo nervorum, que é uma quantidade de nervos que inerva perifericamente esse tronco neural. E por isso que pode-se explicar, muitas vezes, o paciente ter apenas dor e não ter alterações neurológicas, como dormência, alterações de força e até outras particularidades, como formigamento. Se eu tiver uma compressão mais branda, que afete exclusivamente essa estrutura que inerva o nervo, que a gente chama de nervo nervorum. Por que eu estou explicando isso? E isso já é uma explicação muito aprofundada que eu levo para os meus alunos na formação de osteopatia, nos cursos de pós-graduação e dentro da formação do DRC nas hernias de disco. Por quê? A síndrome do piriforme, ela é descrita em estudos hoje que avaliam pessoas com síndrome do piriforme real, como a maioria dos pacientes apresentem dor na região do glúteo, na região da face lateral da perna e na região do trocânter maior. Então, geralmente um paciente com uma síndrome do piriforme verdadeira, ele acaba não tendo sintomas distais. Isso é o que alguns estudos estatisticamente nos mostram. E tem um estudo muito interessante que os autores eles pegaram pacientes que não evoluíram bem para um possível diagnóstico de radiculopatia lombar. E olha que interessante, é isso que vocês têm que fazer para ampliar o raciocínio clínico de vocês. Descartar a radiculopatia lombar, tinha uma condição clínica muito semelhante, testes provocativos, história clínica, o exame de imagem mostrava, mas os pacientes não evoluíram bem com o tratamento proposto. Até que foi feita uma ressonância magnética da região glútea e viram a variação anatômica. E aí o que eles fizeram? Eles viram o quadro clínico, viram a variação no exame e realizaram uma cirurgia exploratória da região glútea. E viram que realmente o nervo ciático estava passando por dentro do músculo piriforme. Fizeram a desobstrução, a ressecção do piriforme com devida sutura, passaram o nervo para baixo do músculo, reabilitaram o paciente e os sintomas sumiram. Ou seja, realmente o diagnóstico e a intervenção estavam corretos, porque os sintomas melhoraram. Então esses pacientes eles tinham mais dor nessa região do que irradiada para a perna. Então esse aqui já é um ponto importante para a gente pensar na síndrome do piriforme. A dor ela se apresenta nessa região. Só que onde é que está um dos grandes problemas desse raciocínio clínico aqui? As minhas canetas estão fracas. Acho que é porque eu fazia tempo que não gravava um vídeo. Há muitas queixas, vocês sabem disso, que os pacientes reportam nessa região.
síndrome dolorosa glútea profunda, síndrome dolorosa do trocânter maior. A gente pode ter síndromes facetárias da região lombar, que o paciente refere dor na região glútea. Eu posso ter radiculopatias que dói apenas o glúteo, por uma disfunção neurodinâmica, uma dor somática referida. Como que eu limpo isso, né? Então a gente precisa pensar como se fosse num step care, né? Num passo a passo de cuidados. E vamos lá. Brevemente, história clínica é compatível com alteração neurológica? O paciente apresenta dormência, formigamento e até alterações de força? Logo, eu já derrubo síndrome dolorosa do trocânter maior e síndromes facetárias. Eu paro de pensar em rigidez mecânica ou hipomobilidade lombar e paro de pensar em fraqueza, alteração de força, resistência, potência e controle motor dos músculos glúteos do compartimento posterolateral. Podem gerar as tendinopatias insercionais no grande trocânter. Eu derrubo isso, são alterações musculoesqueléticas. E fico com uma alteração de característica neural. Vou investigar se existe dor neuropática ou essa dor ela é nociceptiva. E a gente sabe que alterações neurológicas que gerem alguma irritação ou compressão do tronco do nervo ou da raiz não necessariamente vão gerar dor neuropática no paciente. Então eu preciso usar ferramentas e habilidades para determinar exatamente isso. Se eu determinar que é um componente neural, eu preciso entender, esses sintomas vêm da raiz ou vêm de uma possível compressão neural periférica? Aí eu vou utilizar testes de tensão, testes provocativos que avaliem essa questão lombar ou periférica. E existem testes específicos para avaliar isso, tanto para o nervo ciático, testes que envolvam radiculopatias ou disfunções lombares mais baixas, do disco para com a raiz, e médias. E nós também temos testes específicos para avaliar a compressão, a possível compressão do nervo ciático pelo músculo piriforme. E nós temos estudos hoje de acurácia que nos ajudam a entender melhor isso. Nesses casos onde há uma história clínica parecida com uma radiculopatia, por exemplo. Antes de sair já desconfiando e pedir uma ressonância magnética da região glútea ou tentar já diagnosticar o paciente de cara com uma síndrome do piriforme. O step care ou passo a passo, eu utilizo uma abordagem voltada mais para a radiculopatia, principalmente se eu tiver história clínica que leve essa ideia e testes provocativos positivos e um exame neurológico compatível com esse quadro clínico, eu vou lançar mão de recursos terapêuticos para uma radiculopatia. Abrir forame, usar terapia manual, principalmente nos casos agudos, exercícios de direção de preferência, abordagem neurodinâmica, educação em dor, educação em saúde, aconselhamento funcional, repouso relativo ou não, posições adaptativas de conforto ou não, para que eu consiga construir um cenário mais seguro para esse paciente poder viver dentro de um período que automaticamente o corpo dele vai se recuperar junto ou potencializado pelo nosso trabalho fisioterapêutico, que geralmente isso leva de 6, 8 até 12 semanas. Então, dentro desse contexto, eu trato. Se a evolução não for positiva, construída com o tempo de forma adequada, com base nesses conceitos de diagnóstico e tratamento que eu citei anteriormente, eu preciso lançar mão de outras avaliações, né? Eu preciso que esse paciente vá ao médico, eu preciso que esse paciente faça uma ressonância magnética, lombar e talvez glútea também, para avaliar essa variável aqui. Principalmente se o paciente tiver sintomas bem localizados na região glútea e pouco para a perna. O que é uma apresentação clínica bem diferente de um paciente que tem uma radiculopatia lombar, que geralmente os sintomas estão lá na região dos fibulares, tornozelo, pé, dor, dormência, formigamento, alterações de força, né? Então, não é simples construir esse raciocínio e esse diagnóstico, mas que com essas pequenas ideias e conceitos assertivos você consegue ter um passo a passo de cuidado de uma forma descomplicada e que vai tornar a sua prática um pouco mais assertiva dentro desse cenário aqui, de como diferenciar uma síndrome do piriforme de uma radiculopatia lombar. Mas principalmente, eu gosto de chamar a atenção quando eu falo de síndrome do piriforme,
Porque a grande maioria dos fisioterapeutas usa esse termo, médicos também, para quando o paciente tem dor no glúteo, de forma inespecífica. Aí sim, esse paciente, ele pode ter uma dor, uma síndrome dolorosa do trocânter maior, uma tendinopatia dos músculos glúteos, ou até mesmo uma tendinopatia de inserção do piriforme no fêmur, e a partir daí o paciente ter dor. Então eu preciso utilizar, ou lançar mão de variáveis que avaliem isso. A terapia manual, a palpação da musculatura local, desse grande trocânter, desse músculo piriforme, e tem que ter muito cuidado ao palpar o piriforme para não apertar muito, porque pode gerar uma irritação pela compressão mecânica no nervo ciático. Eu já atendi uma paciente uma vez aqui no consultório, que ela fez uma massagem, fez uma liberação miofascial, e a massagista, o fisioterapeuta, agora não me lembro, utilizou o cotovelo no meio do glúteo. E a compressão ríspida, agressiva do cotovelo no centro do glúteo fez uma lesão, um edema no nervo ciático. E a ecografia mostrou que o nervo ciático dela estava como se fosse uma bolinha de ping-pong. E ela não conseguia dobrar, ela não conseguia sentar, ela tinha que ficar deitada o tempo todo, porque o simples fato de sentar e gerar o estiramento do nervo ciático por esse edema não acontecia. Corticoide, agentes inflamatórios, tempo, repouso, o nervo ciático se restabeleceu. Mas, ou seja, por uma falha de diagnóstico e uma falha terapêutica, gerou-se um transtorno muito grande ao paciente. Então, por isso que a palpação dessa região glútea aqui, ela tem que ser feita com muita atenção. E é preciso ter uma certa precisão palpatória. Avaliar a força dessa musculatura, dessa região do compartimento posterolateral também é bem importante. Então, a gente pode usar um teste, o hip drop test, o teste da queda do quadril, onde o paciente ele faz um apoio unipodal e a gente vê a queda da pelve, a gente vê o valgo dinâmico de joelho para avaliar esse funcionamento da musculatura glútea, ou principalmente o uso do dinamômetro. Então aqui é onde eu atendo no grupo funcional, nós atendemos muitos pacientes com sintomas do membro inferior, região quadril, glútea, coxa, tornozelo, pé, perna, e a gente tem um dinamômetro aqui que avalia a força, e a gente consegue avaliar a força de cada região, de cada glúteo, isquios, quadríceps, panturrilha, e a partir daí a gente determina uma quantidade de força, e é preciso que haja o equilíbrio para o funcionamento da grande maioria dos pacientes, né? Então, recentemente estávamos reabilitando um paciente, um atleta jogador de futebol, que tinha uma queixa de dor glútea por uma lesão incissional dos isquios tibiais. O clube reabilitava, ele voltava ao campo, estourava de novo, sentia de novo. Até que ele veio para cá, a gente avaliou força. Um lado tinha força 16 e o outro lado tinha força 40 e poucos e o outro lado tinha força 16, o lado da lesão. Então tinha uma discrepância aí de 1/3 de força comparado ao lado contralateral, mostrando uma fraqueza associada à lesão permanente. Trata-se a lesão, espera-se o processo de cicatrização, recupera-se a variável força, volta esse atleta para o retreinamento e ele retorna ao jogo, né? Então esses são variáveis importantes. Até mesmo pacientes com prótese de quadril, pacientes com artroses significativas, muitas vezes têm dor no glúteo e não é a síndrome do piriforme. É a fraqueza adaptativa a esse mau funcionamento da articulação coxofemoral. Como eu já expliquei aqui em alguns vídeos, quando há um mau funcionamento da articulação, é possível que haja uma inibição artrogênica dessa articulação para com a musculatura que ali aciona-se. Então o glúteo move a articulação coxofemoral. Se eu tenho uma artrose, uma prótese e esse quadril, essa região não foi bem reabilitada, eu posso ter uma fraqueza glútea associada a essa condição. Então eu tenho que olhar a isso. E não necessariamente afirmar que uma dor no glúteo é síndrome piriforme. Ou que você palpa o glúteo, tem dor no glúteo, é uma contratura de glúteo. Esses conceitos muito minimalistas nos tornam fisioterapeutas tecnicistas. E não fisioterapeutas que têm uma boa capacidade de raciocinar de forma complexa sobre a função daquele paciente. Mesmo que haja uma compressão neural periférica, eu preciso entender toda a complexidade do indivíduo dentro do modelo biopsicossocial, não só as relações físicas, mas principalmente nesses casos, a relação física, extremamente funcional
da articulação coxo-femoral, para com o estado de tensão do piriforme ou dos músculos posterolaterais do quadril, glúteo médio, glúteo mínimo, máximo, os gêmeos inferior, superior, obturador interno, obturador externo, quadrado femoral, a mobilidade sacroiliaca, lombopélvica, esse ritmo, isso tudo determina o estado de função e tem uma relação direta com a dor glútea. E também existe uma outra condição que a gente entende da síndrome dolorosa glútea profunda, que pode ser por compressão do nervo, compressão do piriforme sobre o nervo ciático, mas também a existência de bandas fibrocartilaginosas que saem de aponeuroses, de fáscias e até mesmo do músculo e se insere no corpo do nervo ciático. E ali cria-se processos inflamatórios no músculo, gerando todo um impacto no nervo que inerva o nervo. E por isso que gera a dor glútea, localizada ali e não uma dor irradiada ao longo de todo o membro inferior. Então, separem. Síndrome do piriforme é o entrapment, é a compressão, e não uma síndrome de dor dolorosa glútea inespecífica por mau funcionamento muscular, articular ou de ambos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fisioterapeuta que entende isso e começa a aplicar todos os conceitos que eu expliquei nesse vídeo aqui, você muda de patamar. Fortaleça a nossa profissão, fortaleça os conhecimentos de qualidade. Pega esse vídeo aqui e compartilha com seus colegas fisioterapeutas para levar conhecimento de qualidade. Inscreva-se no canal aqui para a gente fortalecer o canal e você também continuar recebendo vídeos dessa magnitude, dessa qualidade. Esse é um vídeo técnico, ele não é um vídeo para explicar para pessoas que não são fisioterapeutas, osteopatas, quiropraxistas. Então, se você não é da área da saúde, você tem dor no glúteo, você tem que procurar um desses profissionais para poder te ajudar. Eu, professor Rodrigo Ângelos, desenvolvedor do método DRC, agradeço a sua presença até agora, estou inteiramente à disposição. Se você gostou do vídeo, curta, dê o like aqui embaixo, inscreva-se no canal e pode deixar algum comentário também. A gente se vê no próximo.